Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando mais um episódio do Cá Entre Nós. Eu sou a Giovana. Eu sou a Vitória. Nós somos a presidente do Centro Acadêmico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre monitoria, né? Mas antes eu queria pedir para as meninas se apresentarem. Oi, eu sou a Carolina, sou da T18. Oi, meu nome é Sofia, também sou da T18, estamos na 7ª etapa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as monitorias. Para quem não sabe, as monitorias, elas são atividades, né? Extracurriculares que a gente faz e que são geralmente para alunos que estão em etapas um pouquinho mais avançadas, que fazem a monitoria, para alunos que estão em etapas um pouco mais baixas. Isso, auxilia tanto o professor, né? Que às vezes é muito aluno, para ele poder ajudar, né? E também ajuda os alunos mesmo. Uhum. Bom, e hoje a gente vai começar um pouquinho a falar sobre isso. E a gente queria saber de vocês, meninas, quais foram, né, as especialidades que vocês fizeram monitoria ou quantos anos vocês fizeram de monitoria? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu fiz 1 ano de monitoria inteiro e eu fiz 2 especialidades. Eu fiz tanto da urgência e emergência com um professor, tanto da semiologia médica com outro professor. Aí, em uma fiquei um semestre, na outra fiquei outro semestre. E você, Sô? Eu fiz 1 ano também, eu fui monitora da 4ª etapa, então era parte da saúde da mulher, do recém-nascido, essas coisas. E como foi a experiência para vocês de ser monitor? Foi positiva? Acho que podia ser melhor? Conta pra gente também. Olha, eu vou confessar que no começo eu tava bem nervosa, porque querendo ou não é uma responsabilidade. Mas no decorrer das coisas você vai pegando prática. É até bom, porque a gente acaba consolidando aquilo que a gente já aprendeu. E foi muito bom. No meu ponto de vista, foi muito bom. Ajudou bastante. Eu também gostei muito. Eu acho que se você fizer, assim, a monitoria, eu acho que traz muito benefícios para você. Se você se entregar, assim, acho que é bem legal. Eu gostei, assim, não tive nenhum problema, nem algo do tipo. E você acaba conhecendo pessoas, então eu gostei bastante. Tem os professores, pelo menos os professores que eu peguei foram bem receptivos, né? Ajudavam muito, então foi uma experiência bem bacana, assim, que agregou bastante. Você comentou que é uma coisa que quando você se entrega, fica positivo, né? Sim. Você aproveita bastante. Então você acha que, tipo, você indicaria que todo aluno participasse um dia de monitoria? Tipo, passasse pela experiência de ter uma monitoria? Eu acho que depende do que você está esperando, também dos benefícios que você quer, ou do que você está procurando dentro da faculdade. Tem gente que não tem esse perfil da monitoria, né? Porque, querendo ou não, você tem que dar aula, você tem que ensinar, você tem que estar apto para o conteúdo, né? E você tem que, assim, ter um jogo de cintura, ter uma boa comunicação. E às vezes a pessoa não quer, ou não tem, ou tem muita vergonha. E às vezes ela não é o perfil dela. E tá tudo bem, não precisa todo mundo ser assim. Mas eu acho que quem gosta, ou quem, tipo, quer o desafio de aprender, falar, acho que eu não sei explicar muito bem, e quer ter esse desafio, eu acho que é bem legal e agrega bastante. E você, Sô? Eu concordo com a Carol. Para mim, eu considero que foi um desafio. Como eu falei, eu ficava bem nervosa. Mas olhando não só pela parte, tanto de conhecer pessoas, como ajudar todo mundo. E relembrar o conteúdo. Por exemplo, a parte que eu era monitora, a gente está revendo agora. Sim. Só que na vida real. Então, isso ajuda 100%. Sim. Então, acho que é extremamente válido. E a partir de qual semestre vocês acham que é interessante a pessoa entrar, assim, para monitoria? Porque a gente sabe que, dependendo, por exemplo, emergência, você tem que ter tido. Eu sei que é óbvio, né? Mas você tem que ter tido a emergência para você conseguir ensinar. Mas, assim, vocês acham que, tipo, assim que você aprende, já é bom começar a fazer a monitoria ou esperar, sei lá, tá no internato? Uma etapa mais pra frente, assim, mais avançado. Por exemplo, que a gente só consegue fazer desde o terceiro... Não, do 4º até o 6º semestre, O terceiro né? também consegue. Não consegue? Tipo, fazer pro terceiro semestre. Isso. Não, mas eu quis dizer... Do 4º. Isso, Agora eu entendi. do 4º e o 6º semestre. Vocês indicam, assim, a pessoa entrar logo que acabou ou uma etapa mais avançada? Eu acho que se a pessoa ela se propõe a fazer, eu acho que ela pode entrar numa... assim, ela teve no 3º semestre, aí pro 4º fazer pro 3º. Acho que ela vai aproveitar do mesmo jeito, assim. É uma coisa que ela vai lembrar e também tá fresco na memória. Que às vezes a gente fala, não, espera um pouco, porque você vai se aprofundar mais depois da faculdade. Então, espera você ter esse aprofundamento para depois ensinar a pessoa. Acho que não precisa disso. Acho que as aulas que a gente tem na faculdade, elas dão bastante embasamento. E assim, se você pegar direitinho, você depois consegue passar bem pro seu calouro, né? E às vezes a gente até... É que assim, pra entrar tem que fazer uma prova, normalmente, Sim, com né? certeza. Uhum. Tem alguma que não tem que fazer prova? Eu não lembro, acho que não. Não, acho que todas... Acho que a
de ECG era entrevista, não Ah, era? É é isso. verdade. Mas, basicamente, você tem que fazer uma prova que você acaba competindo, entre aspas, com alunos que são mais velhos. Então, acho que talvez por isso acaba deixando pra ir depois, né? Não sei. Mas o que você acha, Sô? Você acha que tem uma Eu etapa? acho que vai muito do perfil de cada pessoa. Se a pessoa se sente segura, mas ela tem que saber que ela vai precisar se dedicar para aquilo, porque a gente precisa estudar, a gente precisa rever o conteúdo. Que, por exemplo, se você tá na 5ª etapa, vai dar uma monitoria da 3ª, praticamente você precisa rever todo o conteúdo. Tem que dedicar um tempo da sua rotina àquilo. Sim. Então, acho que vai de pessoa para pessoa. Mas eu acho que a partir do... Eu colocaria no ciclo clínico. Alunos do ciclo clínico. Que já são 5ª e 6ª etapa pra gente, né? É. E falando, assim, de estar no ciclo clínico, enfim, vocês acham que fazer monitoria no internato, agora que a gente tá no internato, você acha que é uma boa ideia? Depende da etapa? O que vocês acham? Eu acho que depende... Para os monitores, teria que ver tanto a carga horária, porque a gente não pode se prejudicar em relação a isso. Mas, por exemplo, como eu falei, da saúde da mulher. Querendo ou não, a gente está vendo isso todo dia. Então, para a gente ajudar, para a gente ensinar, ficaria muito mais fácil. Sim. Se sobrasse um tempo, se tivesse esse dia mais tranquilo, consigo fazer um horário mais tarde, por exemplo, eu acho 100% válido. Porque, querendo ou não, a bagagem é um pouco maior do que você pode passar. Eu concordo com a Sofia nesse aspecto, mas eu acho que entra outra variável aí, que é o tempo no internato, né? Porque a gente tá passando por isso, querendo ou não, é um negócio que a gente não tem muito controle, porque depende do ciclo que você tá passando e às vezes você não vai ter a certeza que você vai estar na faculdade naquele dia. Claro que, assim, você vai programar o dia que você vai fazer a monitoria. Isso tem, você vai ver o calendário, e isso é muito bom. Só que, às vezes, naquele mês, você não consegue estar na faculdade e isso é um empecilho. Então, acho que você tem que pesar essas duas moedas, assim. Com certeza, foi o que a Sofia falou. Você vai se aprofundar mais, então você vai ter mais embasamento para passar para outra pessoa. Só que tem a questão da organização do tempo e de conciliar essas duas coisas. Então, acho que tem que ver. É tudo muito incerto, né? E vocês sentiram também que, por exemplo, participar da monitoria ajudou ali na prática do internato também, ou até no ambulatório? Eu falo porque, assim, por exemplo, eu dava junto com a Vi para a 4ª etapa, né, em habilidades médicas. E muito da matéria que eles viam era DPOC, eram umas coisas mais que a gente vê no ambulatório com a Mônica. Sim. E quando a gente pegava um paciente, assim, que tinha aquela clínica, eu falava, meu Deus, eu ensinei isso pro pessoal, eu decorei, eu entendi e me ajudou na hora de atender. Vocês sentiram isso também, assim, em algum cenário de monitoria Nossa, ou não? com certeza. Com certeza. Eu acho que, assim, vai ajudar muito porque é aquela velha história da metodologia ativa, né? Quando você ensina para alguém alguma coisa, você acaba fixando mais e você acaba lembrando por muito mais tempo. Ou seja, teve coisas que eu também dei monitoria, sei lá, 2 anos atrás e eu lembro até hoje, tipo, pegar uma espirometria e falar, nossa, eu lembro disso, eu tive que explicar 300 vezes para aquele aluno que não sei o quê. Então, isso ajuda muito. E acho que outra parte também é a comunicação, né? Porque ninguém, assim, pelo menos eu tenho muita dificuldade de, sei lá, de passar o conhecimento que eu tenho para outra pessoa. Eu acho que eu tenho isso e a monitoria, ela me ajudou muito. E no consultório, quando a gente está no internato, muitas vezes a gente tem que explicar, né? O que está acontecendo, tem que explicar o exame, tem que explicar a doença para o paciente que faz pergunta. Então, ter essa habilidade de comunicação me ajudou muito, né, nessa questão, assim. Eu acho que me ajudou também. A gente vai, como a Carol falou, aprendendo a conversar, aprendendo a passar caso. Então, parece que no momento, quando a gente está estudando, parece que vai dar uma semana a gente vai esquecer daquilo. Mas aí você vai, ensina uma vez, ensina a segunda, ainda parece que você vai esquecer. Mas aí a gente chega no internato, a pessoa fala, o preceptor fala o nome da doença ou alguns sintomas e parece que vem uma memória assim na sua cabeça. Então, eu acho muito legal dessa parte, tanto de ajudar os alunos também, mas como de fixar o conhecimento e a gente ter essa segurança. Porque, querendo ou não, agora a gente está lidando com situações reais, casos reais. Então, acho que essa segurança é muito válido nesse sentido. É tipo um plus, né? Desculpa. Não, pode falar. É tipo um plus, né? Tipo, Aham. você consegue fazer as coisas com mais facilidade. Isso. E, tipo, às vezes, pensa que é só questão de falou da DPOC, pneumonia, essas coisas, mas tem monitoria que ensina o básico, né? Sim. Ah, sim, com certeza. Então, às vezes, reaprender, né? Ou fixar mais o básico também
Uhum. E tem uma coisa que eu também acho que, assim, a gente fala, mas essa coisa de ensinar pro outro, né? A gente fala, mas vocês também são da metodologia ativa, vocês têm isso na tutoria. Só que uma vantagem, acho que, da monitoria é que, como você explica por um grupo menor de pessoas, acho que fica mais fácil, entendeu? Na tutoria, querendo ou não, você tem que falar, mas como é um grupo maior, às vezes tem pessoa que fica tímida, não fala e não sei o quê, então acaba meio que perdendo essa oportunidade e na monitoria você tem a oportunidade de explicar de novo e tudo mais. E é um grupo pequeno de pessoas, então acho que fica mais à vontade, né? E acho que porque a gente explica para um grupo pequeno, a gente vai para outro grupo pequeno, então acho que você fixa com mais facilidade. Porque Sim, você fica com repetindo aquilo. Sim. E as dúvidas são diferentes, né? Você consegue aprofundar de maneiras diferentes. E vocês comentaram sobre... Como é que fala? Skills, né? Skills, hard skills. Que a gente acaba ganhando junto com a monitoria. No caso, a Carol falou sobre a comunicação. Uhum. O que mais vocês acham que a monitoria trouxe para vocês que poderia ajudar? Eu penso que, assim, ter que explicar para alguém te coloca num papel, assim, de mais líder, né? Sim. Você tá liderando aquele grupo. Então, acho Sim. que é uma skills que você acaba desenvolvendo. O que vocês acham? Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho muito problema de timidez. Eu tinha problema na tutoria para falar. Então, como realmente é um grupo menor de pessoas, eu não conhecia os alunos que eu estava dando a monitoria. Então, eu querendo ou não, fiquei um pouco tímida no começo, mas eu acho que todo mundo se ajuda no ambiente, a gente quer ensinar, eles querem tirar dúvida, eles querem aprender. Então, eu acho que isso ajuda muito na parte da comunicação, na parte do conteúdo também, porque, como a gente falou, a gente revê. Às vezes, eles têm dúvidas que já me ocorreu que eu não sabia responder, que eram coisas mais profundas, mas que, tipo, cheguei em casa, fui estudar, e aquilo também é meio que você vai vendo por outro caminho, assim. Você vai pensando em uma árvore vai brotando, assim. Então, você vai aprofundando aquele conteúdo. Eu acho bem legal isso, porque acaba que a gente quer ir atrás, né? É a metodologia ativa mesmo, mas eu acho que tem um plus por trás de tudo isso. Além dos que a Sofia falou, eu acho também um que é bem interessante é que você acaba fazendo o networking da faculdade, né? Porque, querendo ou não, você acaba ensinando para os seus calouros, né? E aí, muitas vezes você não conhece quem você está ensinando, você não sabe nem o nome, porque a faculdade é grande, né? Querendo ou não. E aí, você acaba se comunicando e aí a gente troca material, então fala, quando eu passei nesse professor, eu tive essa apostila, e você acaba trocando. Na minha prova teve isso, caiu isso é muito legal a troca, né? Então, acho que isso enriquece muito. Tanto quem tá ensinando, como quem tá aprendendo, né? Porque eu acho que os dois ganham, né? É uma troca, É uma né? troca. Acho que não só com os alunos, mas com os professores também. A gente acaba criando, assim, mais a gente acaba passando mais tempo de conversa junto, então acaba que ajuda também. E eu acho que isso que a Sol falou é muito legal de você... Como tem várias perguntas que os alunos fazem, a gente às vezes acaba pensando naquele problema assim, sei lá, eu pensava dessa forma, mas pode ter outra clínica associada também e tudo mais. Então, a gente acaba discutindo melhor ali aquele assunto, desenvolvendo. Então, acho que acaba sendo muito benéfico, né? Para todo mundo. E essa questão do professor é muito real, porque a gente tem contato com o professor na sala de aula, daí são 70 pessoas numa sala. Ele não vai ter o contato próximo com todo mundo, isso é óbvio, né? A gente nem pode esperar isso, né? Mas quando você tá numa monitoria, que já são 8 pessoas, normalmente 4 por dia, né? Isso. São 4 por dia, você consegue ter aquele contato mais próximo, ter uma conversa diferente com o professor, talvez até chegar de uma maneira que você não chegaria numa aula para perguntar uma coisa sobre a especialidade dele, alguma coisa que você tem curiosidade, enfim. E vocês falaram sobre, acho que você falou, né, Carol, sobre a questão de que no começo, para explicar as coisas é meio difícil, porque vocês são mais tímidas e tudo mais. Eu também, no começo, eu acho que eu era muito péssima de explicar. Vocês acham que, comparando com o começo, hoje, para explicar uma coisa para alguém é mais tranquilo? Vocês acham que a monitoria ajudou isso? Eu acho que ajudou 100%. Porque, querendo ou não, é uma prática, né? Todo dia você... não consegui explicar isso, aí eu vou e estudo de novo. Aí, entendi. Eu não tava conseguindo explicar porque eu não tava entendendo direito. Aí eu estudo de novo, entendo mais um pouco. E explico de novo de um jeito diferente. Ou de uma forma que eu aprendi diferente. Então, comparando do início da faculdade até agora, eu melhorei 100% nessa questão. Assim, com certeza tem que melhorar mais. Mas é bom que você tem que ficar sempre indo atrás e se expondo, né? Não desistir, né? Eu acho que o que é legal também é que, como é no laboratório,
a gente às vezes não consegue explicar nas palavras. Então a gente começa na prática. Já aconteceu de eu tentar explicar, não entender muito bem, mas eu faço alguma manobra ou algum achado no exame, no boneco, por exemplo, e daí os alunos entendem. Então acho que isso é muito legal também, porque a gente consegue. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em tentar representar o que eu tô pensando. Uhum. Então, acho que tanto essa parte prática mesmo, na mão, como o que eu falo, eu acho que isso ajudou bastante. E a monitoria é um ambiente que eu acho que, assim, claro, a gente fica com vergonha, às vezes tem dificuldade de explicar, mas é um ambiente que eu acho que a gente fica mais tranquilo, porque eles sabem que são alunos ensinando, Sim. né? Que eles têm uma aula antes, a gente só tá ali pra ajudar, né? No que eles É. tiverem de dificuldade. Mas então, acho que é um ambiente que é mais tranquilo, né? Sim. Assim, e teoricamente, assim, a monitoria, você fala, eu preciso esgotar aquele assunto para eu passar para a pessoa. Você não precisa esgotar. E querendo ou não, o professor, ele vai estar ali. Você até pode... a gente estava falando da relação que você muda, né? Que você tem com o professor, quando você é aluno e quando você é monitor. Acho que muda, porque você acaba se destacando. E se você também, algum aluno fizer alguma pergunta para você, você pode chegar no seu professor e falar, olha, chegou nessa pergunta, eu não entendi, você pode me explicar, entendeu? É para eu passar para os alunos, ou enfim. E você... assim, ele te explica pros alunos, tá tudo certo, entendeu? Não precisa ter essa pressão. E é muito legal que o professor tá vendo que você tá se interessando, que você tá se dedicando, e você acaba se destacando mesmo. É que não substitui o professor, Não, né? com certeza A gente tá ali não. só pra ajudar, porque é muita gente. O professor normalmente é 1, no máximo 2, que tem nessas habilidades. E tá ali só pra auxiliar, né? Uhum. Eu acho que uma coisa legal também da monitoria é que, por exemplo, quando o professor explica, ele tem uma abordagem diferente de ensinar aquele conteúdo. Não que seja errado ou seja boa a forma que ele aborda, mas às vezes o aluno não consegue entender muito bem o que ele falou, mas aí Sim. quando a gente vai para a monitoria, a gente explica, a pessoa consegue entender um pouco melhor, Sim. ou a forma que a gente explica o conteúdo para ela acaba melhorando. Mas às vezes pode ser outros recursos usados também e tudo mais. Da forma como a monitoria é feita hoje, vocês acham que vocês mudariam a forma como faz? Fariam diferente? Manteriam? O que vocês acham? Pelo menos na monitoria que eu passei, que foi tanto na de emergência como na de semiologia, eu gostei muito da forma como foi abordada, assim, para o monitor, tanto para o professor e acho que para os alunos também. Acho que foi bem legal. Não sei o que eu mudaria, assim, de imediato. Acho que é uma forma boa, assim, é porque a de semiologia, por exemplo, elas são vários consultórios que a gente tem na faculdade e aí vários pequenos grupos de alunos, como a gente já tinha dito. Então, você vai explicando, vai rodiziando, né, os grupos. Então, é um grupo aqui, aí sai outro grupo e você tem que explicar a mesma coisa. Então, você vai fixando e, às vezes, a pergunta é diferente ou não. Então, acho que não mudaria nada, não sei. Vocês só... Eu acho que a maneira que tá agora, acho bem legal. Eu achei que foi útil, pelo que eu passei. Acho que é organizado, por exemplo, cada monitor consegue ver na agenda, né? Porque o pessoal manda tabela, a gente consegue organizar a nossa agenda com o dia que a gente vai dar a monitoria. A gente sabe antes o conteúdo que vai ser abordado, então a gente consegue dar a estudada. Os professores estarem lá também ajudam tanto eles quanto a gente. Porque, como foi dito, né? Qualquer dúvida a mais que a gente não ter certeza ou não souber responder, eles estão lá para ajudar também. Então, acho que tá bem legal a forma da monitoria Funciona, agora. né? Sim, funciona. E antes de vocês entrarem na monitoria, deixa eu exemplificar. Antes de eu entrar na monitoria, eu tinha uma visão de que, tipo, meu Deus do céu, eu vou ter que dar aula de uma coisa que talvez eu não seja, assim, muito experiente nisso. Porque apesar da gente colocar lá escolher os nossos temas, sei lá, DPOC esgota muito rápido, porque é uma matéria que todo mundo gosta de dar, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, porque é normal ter dificuldade em outras matérias. Sim. Então, às vezes eu olhava e ficava, meu Deus do céu, tipo, eu acho que eu vou errar tudo, na hora de explicar eu não vou conseguir passar o que eu quero. E quando eu entrei, eu vi que não era bem isso, eu achei bem mais tranquilo. Vocês tiveram essa percepção de que, como vocês achavam que era antes e como, tipo, atendeu a expectativa de vocês? Eu acho que no começo de uma coisa nova, né? Tipo, você sempre vai ficar ansioso, pelo menos eu. Eu sempre vou ficar ansiosa, com frio na barriga, ou, ai meu Deus. E a gente sempre pensa no pior, né? A gente nunca pensa no melhor, engraçado. Mas aí, eu acho que é só você encarar isso e a gente pensa, nossa, eu não vou saber. Meu, calma, relaxa, você vai saber sim. Você, querendo ou não, você já teve essa matéria. Às vezes, quando você teve essa matéria, não ficou tão claro, mas aí você pega, você respira e vê de novo e você
você vai ver que não foi tão difícil assim. E, querendo ou não, o professor vai estar lá. Você pode até chegar um pouco antes, tirar uma dúvida com o professor. Tem professor que é super receptivo. Pode assistir a aula. Pode. Pode. Exatamente. Você consegue assistir a aula e aí consegue ver se os seus estudos estão de acordo com a aula do professor. Então, é uma coisa que no começo sempre vai dar aquele nervosismo, tipo, ai, não vou saber nada, vai ter pergunta que eu não vou saber. Calma, vai ter tudo bem, entendeu? Você não vai saber, claro, nunca tudo, mas você consegue, assim, todo mundo consegue. Eu acho que, vou dar o exemplo da tutoria, né? Quando a gente entra na faculdade e fala, meu Deus, o que é isso, né? Vou ter que explicar para tudo isso de gente, sem anotação, sem nada, o que eu realmente decorei. Decorei não, estudei, né? E eu tinha um pouco de receio da monitoria, não vou mentir. Mas a gente, quando entra no ambiente, eu acho que é totalmente diferente. Você vê que é muito mais tranquilo. Você pode... Tem gente, como a Pi falou, tem gente que vai entender a sua maneira de explicar. Então, acho que isso é muito legal. Você vê que os alunos estão te entendendo, que você está ajudando. Em relação ao conteúdo, geralmente tem conteúdos que estão mais disputados, porque são coisas que a gente vê mais no dia a dia. Mas eu acho que você ir atrás também daquilo que você não tem tanta sabedoria é um desafio para você. E outra coisa que eu gostava bastante era que, por exemplo, eu ia dar uma monitoria, tinha alguma pergunta, eu voltava para casa para resolver a pergunta, eu já falava, pô, podia estudar mais um pouquinho em relação a isso. Então, sempre voltava com essa vontade para a monitoria de saber um pouquinho a mais para ajudar em si naquela hora na questão das dúvidas. Então, acho que é muito benéfico para todo mundo. Eu acho que é legal também essa prática de monitoria que a gente consegue... às vezes eles apresentam casos pra gente, né, ali na monitoria. Que foi o caso que eles viram na aula enquanto a gente estava ali ou preparando o laboratório e tudo mais. Vocês sentem que, assim, preparou vocês para algumas provas práticas que a gente fazia no semestre? De a gente ver um caso clínico ali e falar... Deixa eu identificar alguns sinais daquela doença e tudo mais. Como é que eu faria o manejo? E explicar, ou vocês sentem que não fez tanta diferença, assim? Eu acho que com certeza, porque já começa do básico, a gente lendo o caso, já vai batendo o olho, isso se torna muito mais ágil, querendo ou não. Já vai criando uma chave, assim, você vai ligando um sintoma ao outro, vai vendo toda aquela história. E eu acho que isso dá a confiança da gente, né, tanto para a prova prática, que vale bastante para nós, mas para o internato em si, para a vida real, acho que isso vale bastante. Eu acho que ajuda bastante, até porque, além de tudo que a Sofia falou, a nossa prova prática é no nosso laboratório, que é na monitoria. Ou seja, você já está familiarizado. A gente está em casa, exatamente. Então, assim, a gente vai ter nervosismo, mas você já está conhecido com aquele ambiente também. E com o caso clínico também, que muitas vezes é aquilo ali. Então, você... tá sabido, sabe? Não é uma surpresa, pelo menos. Já tá mais habituado. Exato. A gente falou muito do ambiente, assim, do que a monitoria vai ajudar para fazer um OSCE, por exemplo. Sim, outras práticas. Mas o que as pessoas têm que entender também é que isso ajuda muito na nossa formação médica. Como a gente estava comentando, né? Como vocês acham que pode ajudar a nossa formação médica fazer a monitoria? Tanto falando das skills que a gente vai adquirir, né? Fazendo, quanto a parte de treinar. O que vocês acham? Eu acho que é aquela coisa que eu acho que eu já falei aqui, mas, tipo, de passar pro paciente de uma forma que ele vai entender o que você tá falando. E com mais confiança. E com mais confiança, porque de tanto que você explicou, você já meio que tá habituado com aquilo, então você já sabe explicar. E de responder a pergunta, entendeu? Então, acho que essa comunicação vai ajudar muito pro paciente. A questão da prática também, porque a monitoria, você ajuda na prática também, não é só teórico, né? Você não só vai explicar a matéria, mas você vai falar os procedimentos, como que faz. Então, isso ajuda, você acaba lembrando, tem algumas coisas que são meio passo a passo, então você vai meio que decorando esse passo a passo. E acho que mais nessa questão mesmo. Vai se tornando algo mais natural, né? A gente olha desde o primeiro semestre até agora, acho que foi uma boa evolução para todos. E tem a questão da confiança, a gente fica mais confiante. Tem a questão, por exemplo, da dúvida dos pacientes, a gente fica mais apto para responder. Você não fica tão nervoso, né? Tem um questionamento, não vou saber o que falar para ele. Acho que até a maneira como você fala com as pessoas, porque isso importa muito na questão da medicina, né? O jeito que você vai lidar com as situações
ver o paciente, ver cada perfil de cada pessoa, assim como a gente vê de cada aluno que está lá para a gente ajudar, eu acho que isso vale bastante. Sim. Tem a questão do raciocínio clínico, né? Porque, assim, chega na monitoria, a gente lê um caso, a gente tem o tempo para ler o caso. Sim. Só que a vida não traz um papel com Não. o caso, né? Vem o paciente, a gente tem que acabar pensando um pouquinho mais rápido. Eu lembro que no começo, quando eu ia ler um caso clínico, eu precisava ficar grifando. Precisava, tipo assim, ficar lendo 10 vezes a mesma coisa. E acho que hoje em dia, acho que chegar um paciente é mais habitual para mim ficar, tipo, consigo pensar um pouquinho mais rápido. Vocês sentiram essa diferença na questão do raciocínio clínico? Tipo, hoje, se te derem um caso clínico, você consegue ler com mais fluidez, pensar em outras hipóteses com mais facilidade? Ah, sim, com certeza. Pelo menos quando eu tava tendo a semiologia, era muito difícil. O professor tava passando algum tipo de aula, ele passava o raciocínio, o caso, e aí eu falava, gente, tantas possibilidades, eu não sei, sabe? Por onde eu vou começar e tudo mais. E na monitoria, depois que você passa e tudo mais, você acaba tendo um padrão e você acaba seguindo aquilo. Então você acho que fica mais habituado e sabe mais por onde ir. Meu pavor era falar quais são os diagnósticos diferenciais. Eu ficava, meu Deus, pra mim só tinha um. É, Quantos porque- diferentes existem? Exato, você vê aquele monte de coisa, você fala, meu, não sei. Mas, E aí tipo- você fica perdido, mas você vê que cada sintoma é relacionado a algum tipo de doença e tem um raciocínio realmente, você vai pensar para aquilo, né? Então, é um treino, tem que treinar, não tem jeito. E você, Sô? Eu acho muito legal, porque acho que uma das maneiras que eu desenvolvi foi pegar o básico, a gente lê os sintomas básicos e vai, tipo, excluindo as possibilidades, né? Então, você vê, tem isso, mas isso aqui não tá associado a tal doença. Pode ser que Sim. seja um diagnóstico diferencial. Então, essa parte da monitoria, de tanto a gente praticar, tanto lendo o caso, falando com os alunos, na prática mesmo, eu acho que melhorou 100%. Sim, também. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi dar monitoria foi de DPOC. A gente se trancou numa sala de tutoria. Escreveu tudo na lousa e ficou explicando uma pra outra pra ver se tava certo. E aí, tipo, depois da segunda vez que a gente foi fazer, já tava muito mais tranquilo. A gente só colocou o jaleco e foi. Né? Vocês sim. tiveram alguma experiência, assim, que vocês olharam pra uma matéria e falaram, meu Deus. Aí ficaram revisando e já na segunda vez foi mais tranquilo? Ou até alguma experiência, assim. Porque, no caso, a Sô falou que fez a de GO, né? Uhum. A gente sabe que tem seminário que a gente tem que apresentar, É né? verdade. Teve alguma pergunta até que o aluno fez na hora ali, e o pior é que você fica, meu Deus, a sala inteira tá cheia, a gente tá ali apresentando. O seminário até- tem esse ponto, né? Porque a sala toda junta. Ou até em pequenos mais grupos gente, mesmo, e fizeram alguma pergunta, ou teve alguma experiência que vocês viram que foi legal, ou foi Ou vocês desafiadora. pensaram, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Quer falar, Sô? Eu acho que o meu começou no primeiro dia que eu ia dar monitoria, que eu quase arreguei, né? Eu até briguei com uma colega nossa, porque ela falou, vai, é de boa, não sei o quê. Eu falei, não consigo, eu Traumas. não sei a matéria. Aí, chegando lá, você vê que é totalmente diferente. Acho que isso já é um desafio, né? Você tomar essa iniciativa. Sim. Mas assim como o seminário, eu acho que o seminário é um momento mais nervoso, porque é mais gente. Os professores vão estar lá, né, pra te avaliar. avaliando, Mas em relação às perguntas da monitoria em si, eu acho que é tudo muito tranquilo. Você consegue manejar aquilo, mesmo se você não souber, você consegue manejar aquilo de uma forma para ajudar o aluno. Uhum. E você, Carol, você fez de emergência, né? Fiz de emergência. É que eu sou muito E de suspeita. semiologia também. É que eu fiz. sou muito suspeita, né? Porque eu gosto muito de emergência. Nossa. Mas você achou que teve uma situação ou, sei lá, foi a monitoria que você mais gostou de fazer? Você achou que tinha mais dificuldade? Porque, querendo ou não, é uma coisa que, assim, bate pronto, todo mundo tem que saber. Tipo, Sim, querendo ou não, sair da faculdade, a gente vai cair no PS, sim. né? Então, ter emergência, assim, O que você acha? Teve alguma experiência que te marcou? Eu acho que foi a primeira monitoria que eu fui dar, foi a de emergência, a primeira aula. E aí eu fiquei muito nervosa. E aí eu fiquei na minha casa, porque a emergência na nossa faculdade, ela é muito prática, né? Então sempre tem os bonecos lá, o professor tá na sala, mas quem vai ver e avaliar os alunos se tá fazendo a técnica certa ou não, são os monitores, que são muitos alunos. E aí eu acho que um dia antes eu tava super nervosa, falei, não sei se eu tava igual a sua, assim, não sei se eu vou conseguir, meu Deus do céu, porque tem o ritmo certo, tem a maneira da posição da mão, não sei o quê.
Mas chega lá, você vê que é tranquilo. E aí tem pergunta que você responde e fala, caraca, tô sabendo. Fala dela. E aí foi, tipo, o nervosismo foi embora e foi isso. Mas eu acho que foi ótimo. Depois que eu fui, foi no embalo, sabe? Tem vezes que eu respondi uma dúvida, aí a pessoa, tipo, ficava, entendi. Eu ficava, caraca, saiu da minha boca isso? Eu consegui explicar desse jeito? Achei ótimo. Então, exato. E pra gente finalizar o nosso papo, assim, que dica que vocês dariam para as pessoas que querem fazer monitoria? Que conselho que vocês dariam pro pessoal que tá pensando em prestar a prova e participar? Primeiro, vocês acham que deviam participar? Porque às vezes, tipo assim, vê as vantagens, mas acha que num ambiente da faculdade talvez não seja o melhor pra, né, dar essas aulas. O que vocês acham? Olha, eu acho que, como eu disse, vai do perfil de cada aluno, né? Cada um sabe da proposta que quer viver dentro da faculdade. Sim. Mas como eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo, eu aconselharia que sim. Porque isso vai, por exemplo, me desenvolveu muito, me ajudou muito com a minha timidez. Com o aprendizado também. Então, conselho que eu dou é para participar. Tem gente que tem medo da prova de monitoria, mas é muito tranquila. É 100% o que você teve sobre aquele assunto. Não é nada de uau. Então, é super tranquilo. Eu concordo com a sua, assim. Eu acho que tem muita gente que não faz por medo e por insegurança. E se é um conselho que eu dou, é tipo, faz a prova, sabe? Step by step, entendeu? Vai, faz. Porque depois você chega lá e você vê que é tranquilo. Então, eu acho que foi no segundo semestre, terceiro, não lembro, que eu falava, será que eu faço? Será que eu não faço? E você fica nessa angústia, nessa insegurança, porque você acha que você não vai conseguir. E, todo mundo consegue. E eu acho que depois que você sai da faculdade, você não tem outra oportunidade. Isso não vai voltar. E aí, como a gente já falou, tem várias coisas que você vai desenvolver. E é isso. Por mim, eu acho que todo mundo tem que fazer, assim. Vale a experiência, Vale né? a experiência, Se você total. não entrar, valeu a experiência de você saber como é a prova. Aí semestre seguinte tem de novo. É melhor, tipo assim, não ter passado e ter feito. Eu acho que, assim, é melhor a pessoa se arrepender de... eu fui lá e não gostei, não é meu perfil. E sair, e tá tudo bem, não tem problema. Do que a pessoa, né, tá com medo e não fazer e deixar o medo impedir ela e ficar naquilo. E se arrepender de não ter feito depois, entendeu? Aí alguém pergunta, eu nunca fiz, nunca tive essa experiência. Verdade. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Cá Entre Nós. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, meninas, por participar. Foi, acho que, super proveitosa, né, a conversa. Muito. Queria agradecer também à Escola da Indústria Criativa aqui da USCS pelo espaço e também por todo esse momento. E fiquem ligados nos próximos episódios que vão ter muitas novidades. Vocês querem dar tchau, gente? Beijo, gente. Muito obrigada pelo convite, meninas. Obrigada, meninas. Arrasaram. Beijo, pessoal. Obrigada pelo papo. Foi muito bom, viu? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.